Tá me ouvindo? Tá tranquilo. Ai, graças a Deus. Vou encaminhar para eles, então. Tu vai querer falar alguma coisa com a turma? Não, tá tranquilo. Já falei com eles hoje. Tá. Estão me ouvindo agora, crianças? Sim. Ai, graças a Deus. Puta que pariu. Sim. Amiga, obrigada. Consegui aqui, tá? Boa noite. É só mais um tempinho pro pessoal se inserir para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Você tá me vendo aí, professora? Oi? Você tá me vendo aí? É Ellen que tá falando? É, sou eu mesmo. Sim, Ellen, tô te ouvindo. Tô te ouvindo e tô te vendo. Ah, então tá bom. Obrigada. Nada. Vou aguardar, tá? Tá, só vou conversar um pouquinho com vocês para a gente poder dar início às nossas aulas, tá bom? Tá bom. Quem é novo aí, que se iniciou hoje, que não teve nenhuma aula comigo? Eu sou nova. Eu, professora, Rafael de Souza. Rafael, tudo bom, Rafael? Conseguiu se achar, né, Rafael? Devagar, achei o caminho. É, devagar a gente consegue. Esse negócio de tecnologia é complicado, mas a gente supera. É tudo novo, né? Ainda não estou ouvindo. Você não está me ouvindo ainda? É só a Desirê ou tem mais alguém? Professora, eu também estou começando hoje também. Sou nova também. A Ellen, né? Encosta aí pra mim. Show, Desirê. É que eu também tô começando hoje. Lá não poder conseguir. Oi? Agora eu tô conseguindo. Tô começando hoje também. Então vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu sou a professora Josélia Reis, sou enfermeira, sou especialista em neonatologia, tá? Já atuo aí já há um tempinho aí na área de enfermagem mesmo, né? Tem uns quase 5 anos, né, que eu estou aí na área como lecionar, né, como professora. Mas minha profissão mesmo é enfermeira, neonatologista. Eu trabalho com crianças prematuras, tá? Aquelas crianças que nascem de baixo peso, não completam aí as semanas, né, de 38 a 39 semanas. Crianças prematuras, né, de 37 semanas e um dia. Ela já passa a ser todo o organismo dela já está literalmente preparado para vir ao mundo. Então, até 37 semanas e um dia, né, a gente acaba tendo as crianças como prematura, tá? Deixa eu ver mais o que. Sou ex-aluna do Freinet também, tá? Eu já fui técnica de enfermagem durante 10 anos, fiz a minha graduação, fiz minha pós-graduação, tem algumas pós, tá? Para a gente poder estar se especializando mais, né? Acho que isso seja um próximo passo para vocês, depois que vocês fizerem técnico de enfermagem, que não fiquem parados,
pensem sempre em crescer mais um pouquinho, tá? Vale muito a pena. Não é fácil, mas dá para a gente conciliar sim, tá bom? Nossa forma, vou lecionar para vocês fundamento de enfermagem, que é a base de tudo, né? Então, assim, ela precisa ser bem mesmo estruturada, porque todo o conteúdo que eu vou estar passando para vocês em 6 segunda-feiras, vocês irão para o laboratório, vocês irão fazer a prática durante 3 dias e na quarta é a prova, né? É a prova prática, tá? Pode pedir ajuda? Não, é você e você, porque quando chegar na emergência você não vai conseguir fazer. Então, ele vai saber como funcionar uma veia, realizar um curativo, passar uma sonda, né, nasogástrica, enteral, tá? Então, isso tudo vocês irão aprender. Então, aqui vocês acabam aprendendo na teoria, né? E assim que tiver liberado, né, vocês sendo aprovados tanto em anatomia quanto em fundamentos, que precisa passar por essas 2 matérias para poder ir para o campo, né, para ir para o primeiro campo, né, que é o laboratório, e o segundo campo, que é o estágio. Então, vocês só vão para o campo de estágio mesmo quando vocês estão aptos aí, né, aprovados, para poder seguir em frente para os estágios. Então, primeiro vocês passam pelo primeiro estágio, que é na escola, é onde vocês têm o direito de errar, é onde vocês têm o direito de voltar, porque a gente vai estar, apesar de vocês estarem, né, com um colega de vocês funcionando, passando, fazendo algum curativo, até mesmo no boneco, passando a sonda no boneco, mas ali eu estou o tempo todo do lado de vocês. E na prática, na vida real, não é assim, né? A partir do momento que vocês passam pelo laboratório, vocês já estão aptos. Então, lá é você e você precisa estar aprendendo a executar, né, todos os procedimentos, tá? Deixa eu ver mais o que. As aulas são um pouco extensas, tá? Tem bastante conteúdo, então por isso que eu prefiro fazer dessa forma, 2 avaliações. Essas 2 avaliações, né, o planejamento eu já coloquei para vocês lá no grupo. Então, a nossa prova, né, que é a primeira avaliação, ela será no dia 17/8, que é nosso terceiro encontro, daqui a 15 dias. Então, o conteúdo da aula de hoje, mais o conteúdo da segunda-feira que vem, vai cair na prova, tá? A terceira aula, né, que é a nossa do dia 17, então vai ser dia 17, 24 e 31, e do dia 14, ela vai cair na segunda avaliação, tá? Então, todas as 2 avaliações, tanto a V1 quanto a V2, ela vale 10 pontos. Tirou 7, igual eu coloquei no exemplo, tirou 6 na segunda, soma tudo, divide por 2, 6,5, tá? A média da instituição, ela é 6, tá? Uma vez que você não acaba obtendo a média 6, você acaba indo para a recuperação. Da recuperação, você precisa também alcançar a média 6. Não alcançando essa média 6, vocês acabam ficando reprovados, tá? Então, precisa tirar 6 na avaliação para poder não ir para a recuperação, tá bom? A prova, né? Ela é pela aquela plataforma mesmo. Alguns alunos já conhecem. Então, para quem não conhece, a gente acaba liberando o link, que é parecido com esse, só que é em formato de prova. Vai estar realmente lá azulzinho, tá? Vocês vão clicar naquele link ali, e ali vai ter perguntas para vocês estarem respondendo. Quando chegar um pouquinho mais para frente, eu entro mais em detalhes, só para vocês saberem onde é que vocês irão fazer a prova de vocês. Também é por essa plataforma, tá? Que vai estar sendo disponibilizado. E vocês precisam colocar o e-mail eletrônico, né? O endereço eletrônico de vocês correto. Se vocês não colocarem esse endereço eletrônico correto, quando a gente for enviar para vocês a pontuação de quanto vocês tiraram, muitas das vezes não chega. Ou vocês colocaram realmente certinho, mas às vezes vai lá para a lixeira ou vai para o spam. Então, vocês precisam estar atualizando essa caixa aí de entrada o tempo todo para vocês verem a pontuação de vocês, tá? Sempre disponibilizo também o link. Mentira! Sempre disponibilizo para vocês o gabarito da prova, tá? Então, acabou a prova, dando tempo, né? De eu estar liberando dentro do horário, eu libero dentro do horário, senão eu libero muitas das vezes no dia seguinte, tá? As nossas aulas, elas são gravadas, tá? Depois elas são disponibilizadas no portal, tá? Primeiro a gente disponibiliza lá no YouTube, do YouTube a gente coloca na plataforma, tá? É o qual vocês precisam acessar.
Eu já vi que a Mary colocou mais cedo para vocês, né, o link da escola para vocês estarem acessando. Então, é através daquele link que vocês vão acessar a plataforma de vocês e lá vai ter todo o conteúdo, todas as nossas aulas gravadas, tá bom? Alguma dúvida? Falei muito rápido, deu para entender? Deu para entender. Deu para entender? Deu. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Uma coisa que eu sumindo aqui. Então, ó, a gente começa. Eu só diminuir aqui um pouquinho o tamanho, senão não vai dar para vocês verem. Não. Já tá grande ainda. Então, vamos lá. A antisepsia, a gente começa pela antisepsia, né? Asepsia e antisepsia, justamente por isso. É onde a gente consegue diminuir, né, a disseminação de vírus e de bactérias, né, que é uma das formas mais eficazes a gente estar disseminando, né, por aí. Então, a higienização das mãos é primordial. A gente fazer a antisepsia e a asepsia, né? A gente vai diminuir a proliferação de micro-organismos e evitar aquelas infecções cruzadas entre o paciente e outro, tá? Baseando-se no dicionário de termos da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é asepsia, tá? Por que a gente começa, né? Justamente por essa asepsia, antisepsia, de germação, limpeza, desinfecção, esterilização, que vocês precisam seguir passo a passo, conforme eu vou explicando para vocês. Então, assim, essas palavrinhas elas vão ser constantes dentro do fundamento de enfermagem. Então, a gente precisa saber essas palavrinhas primeiro, a gente dá como uma terminologia, tá? Fundamento de enfermagem, ela exige muita terminologia, tá? Essas terminologias é o que vai cobrar muito, porque a gente precisa escrever, fazer uma evolução de uma forma correta, tá? Então, essas palavrinhas vocês vão levar para o resto da vida de vocês, tá? A asepsia é um conjunto de medidas tomada para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo, enquanto a antisepsia consiste na utilização de produtos microbiotas ou microbiostáticos sobre a pele ou a mucosa, com o objetivo de reduzir o micro-organismo em sua superfície. Então, toda vez que eu falo de asepsia, é como se eu pegasse uma tuba, o qual a gente coloca os materiais, né, as seringas, para poder levar para um paciente. Então, a asepsia, quando eu faço o quê? Em superfícies, eu vou estar diminuindo. Então, eu levei essa bandeja para um paciente. Antes de eu pegar essa bandeja, né, e colocar seringas ou alguma medicação, levar para o outro paciente, eu preciso estar fazendo essa asepsia também de novo, para a gente poder não ter o quê? Essas infecções. É onde a gente vai diminuir o quê? A proliferação de micro-organismos. A antisepsia consiste na utilização de produtos. Então, toda vez que eu falar de antisepsia, eu vou estar fazendo o quê? É algo que eu vou estar utilizando com produtos ou até mesmo com água e sabão, porque eu vou estar retirando o quê? Aquele micro-organismo. Lembrando que essas bandejas, ela passa também, né, por uma antisepsia para poder sofrer o processo de esterilização.
Tem cubas que elas precisam, a gente utiliza durante o plantão todo. Chega no final do plantão, a gente coloca no expurgo e ali sofre esse processo de esterilização. Para poder justamente o quê? Diminuir essa infecção cruzada, tá? Acho que aqui vai estar de uma forma bem mais explicada para vocês. Deixa eu só diminuir um pouquinho, porque senão vocês não conseguem ver nem eu. Depois eu aumento mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Toda vez que eu falo de asepsia, é um conjunto de medidas adotadas para impedir, né, em determinado meio que seja o quê? Contaminado. Foi o que eu expliquei para vocês. Eu tenho uma bandeja, eu utilizei no paciente e vou utilizar. Vamos botar algo mais simples, né, que todo mundo conhece. Não tem um termômetro que é utilizado no paciente? A gente coloca em um paciente, depois você vai lá e coloca no outro. Antes de você colocar esse termômetro no próximo paciente, você precisa fazer o quê? Uma asepsia. A asepsia, ela é feita com álcool, tá? A 70, pelo menos 3 vezes. Limpou, dobrou a gazezinha, dobrou de novo e dobrou de novo. E depois você despreza e guarda. Então, a asepsia é aquilo que eu vou estar levando o quê? Para um paciente, eu vou estar tirando aquilo ali, tá? A proliferação de micro-organismos. A antisepsia é uma eliminação de forma vegetativa de bactérias patogênicas em um tecido vivo. Então, vamos lá. Eu quero aplicar uma injeção intramuscular, tá? Tecido vivo. Somos nós. Vocês já perceberam que antes de vocês serem funcionados ou até mesmo administrado uma medicação, exceto vacina e anticoncepcional, tem aquele álcool, né? O algodãozinho molhado, né? Com álcool. E ele passa na nossa superfície antes de ser administrado. Então, isso é uma antisepsia em o quê? Em patogênese de tecido o quê? Vivo, que somos nós. Antes de administrar essa medicação, a gente precisa fazer o quê? Uma antisepsia. Toda vez que eu falar de asepsia, é objeto. Toda vez que eu falar de antisepsia, eu estou falando de seres o quê? Vivos. Conseguiram entender a diferença de um para o outro? O que é uma antisepsia? O que é uma asepsia? Alguém ainda tem dúvida? Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Professor, é o mesmo processo, só que a asepsia em objeto, não é isso? Isso, botando aqui esse vermelhinho do lado, ó. Quando eu falo asepsia, eu estou falando o quê? Em objetos. Quando eu falo de antisepsia, eu vou colocar humano, porque vocês sabem que é o quê? Um ser vivo, tá? Conseguiram entender? Asepsia, no caso, é objeto, e antisepsia é para as pessoas, no caso, humanos. Exatamente. Isso aí, Ellen. Foi? Entendi. Sim. Então, porque muitas vezes vocês acabam confundindo um com o outro, tá? É como se fosse a higienização dos objetos e a higienização da gente, no caso, para aplicar, certo? Boa, boa, Fernanda. Isso mesmo. Tá bom. Tá? Infecção hospitalar. A infecção hospitalar é aquela que é adquirida dentro da unidade hospitalar. Mas o que determina quando ela é hospitalar ou não é relacionado ao quê? A hora. Então, vamos lá. O meu paciente, tá? Ele pegou uma infecção hospitalar. Ele é internado com um determinado diagnóstico, tá? E lá ele desenvolve uma outra doença no prazo de 48 a 72 horas após a sua internação. Passou as 72 horas, ele não adquiriu nada, a gente pode dizer que é o quê? De 48 a 72 horas, se ele não pegou nada, não desenvolveu nada, a gente pode dizer que ele é o quê? Ela é uma infecção o quê? Hospitalar. Ele adquiriu dentro da unidade hospitalar. Qual é a diferença desse horário? É por conta da infecção o quê? Comunitária. A comunitária é aquela que ele vem de fora e ele traz aquela doença. Então, a gente vai dizer que ela é comunitária ou hospitalar
a partir do momento que a gente relata o quê? O período de internação dele. Dentro de 48 horas a 72 horas, de acordo com o seu diagnóstico, ele desenvolveu uma outra patologia associada ao diagnóstico dele, a gente dá como uma infecção comunitária. Passou as 72 horas, uma doença associada ao diagnóstico dele, a gente dá como quê? Hospitalar. Um exemplo muito clássico que acontecia era o seguinte, que agora não se faz mais. É exemplo, tá? Isso tem inúmeras doenças. Antes, quando a gente passava a sonda nasogástrica, aquela sonda que é passada pelo nariz ou pela boca e fica alojada no estômago. Toda vez que se passava essa sonda nasogástrica, né, que ela era utilizada para alimentação, quando a gente pegava a seringa, ela era colocada com água dentro para a gente poder auscultar, para ter certeza que estava no estômago. Só que toda vez que passava essa sonda nasogástrica para a alimentação, para a gente identificar que ela estava realmente no estômago, a gente jogava um jato de 20 ml de água lá para dentro. E muitas das vezes o paciente ele acabava desenvolvendo o quê? Uma pneumonia. Porque o paciente, muitas das vezes, ele fica agitado na hora de você passar a sonda, muitas das vezes você não faz a mensuração correta, e aí, conforme você passava a sonda, ele acabava desenvolvendo uma outra doença. Hoje, a sonda nasogástrica, eles descobriram que mesmo você jogando um jato de ar, mesmo assim você consegue auscultar. Então, foi retirado essa quantidade de líquido jogado para dentro do estômago. Por que acontecia essa pneumonia? Porque, às vezes, a sonda poderia ficar mais ou menos alojada próximas ao pulmão. Pneumonia, acúmulo de líquido. Então, acaba-se tendo o quê? Uma infecção hospitalar, justamente adquirida por conta disso, após um outro procedimento. E a gente dá também como uma infecção hospitalar. Conseguiram entender? Então, o que vai diferenciar a hospitalar para a comunitária é o seu tempo de convalescência dentro da unidade hospitalar. Passou 72 horas, não é mais comunitária. Ele entrou dentro de uma unidade hospitalar, ele desenvolveu uma doença associada ao diagnóstico dele, a gente dá como comunitária. Entenderam? A diferença Entendi, eu entendi. Sim, não, talvez? Fernanda? Sim? Então, vamos lá. A infecção cruzada é um termo utilizado para referir-se à transferência... Josélia, Oi? eu não entendi a comunitária. Então, vamos lá. A infecção comunitária é aquela que você é adquirida fora da unidade hospitalar. Hoje, exemplo, hoje nós dizemos que o Covid, ele foi uma forma de transmissão. Qual forma de transmissão que ele foi? Comunitária. Porque a gente não sabe quem é que trouxe para o Brasil. Mas a gente sabe que ela foi descoberta aonde? Na China. Mas a gente não sabe quem foi que trouxe para o Brasil. Não é assim que funciona? Então, a gente dá como o quê? Uma infecção o quê? Comunitária. A gente não sabe aonde é que começou essa disseminação. Em que momento que eu vou dizer que o paciente ele desenvolveu uma doença comunitária ou hospitalar? Após o seu período. Então, no caso, Oi? então, no caso, é uma infecção comunitária, é o que vem de fora e que É quando que a gente vem não de sabe fora. quem foi. Não. E a gente não sabe quem trouxe para o nosso país. É o que vem de fora. Entendi. Entendeu? Entendi, agora eu entendi. É infecção cruzada, professora, essa também não entendi. Eu vou falar agora. Não falei ainda não. Tá? Ah, tá. A Tá bom. infecção cruzada, ela muitas das vezes vem associada ao quê? Através da asepsia. A infecção cruzada é aquela que eu levo de um paciente para o outro. Eu falo e afirmo, muitas das vezes, nós profissionais somos maiores causadores de infecção cruzada. Por quê? Muitas das vezes a gente não faz a higienização das nossas mãos correta. Muitas das vezes que a gente vai levar medicamentos de um paciente para o outro, a gente acaba utilizando a mesma bandeja. Então, eu vou estar levando de um paciente para o outro.
A infecção cruzada nada mais é que o paciente ele tem uma patologia, o qual ele tem aí uma doença, vamos dizer, por contato, e eu acabo levando para um outro paciente. Então, a gente dá como uma infecção o quê? Cruzada, tá? Exemplo, quem tem as crianças, vamos botar para dentro de casa. Muitas das vezes a criança, quando tem sarampo, o que a gente faz? Porque a criança vai pegar, se uma pegar, todas vão pegar, não é assim? Então, a infecção cruzada dentro de uma unidade hospitalar, ela é praticamente a mesma coisa. Então, a partir do momento em que eu não faço, né, a higienização das mãos, a partir do momento em que eu não faço uma asepsia dos meus materiais que eu vou levar para o paciente, é onde eu posso estar levando um vírus, uma bactéria de um paciente para o outro. Se ele for imunodeprimido, a probabilidade dele desenvolver aquela doença ali é muito maior. Então, a infecção cruzada é aquela que é adquirida dentro de uma unidade hospitalar e os que verdadeiros responsáveis somos nós profissionais, que com certeza nós deixamos falhar em alguma parte. Na higienização das mãos ou até mesmo na asepsia de levar um material para o outro, tá? Os familiares, ele acaba tendo esse cuidado, eles podem ter essa infecção cruzada? Pode, tá? Ainda mais quando tem acompanhante. Então, o acompanhante, ele tá com seu ente querido, aí o acompanhante do outro paciente, muitas das vezes, vai embora e pede para você passar o olho, e aquele acompanhante do paciente, vamos mudar do quarto 1, ele vai ajudar o leito 2. Então, ele ajudando o leito 2, ele também pode levar essa infecção cruzada, tá? Conseguiram entender? Sim. Foi? Minha tela congelou, mas eu consegui entender. Minha tela congelou, mas eu consegui entender. Quem está falando? Pode falar que eu explico de novo, sem É problema. a Cleide. É a Cleide que está falando. Cleide. É porque meu celular ficou sem sinal por um tempinho, mas eu consegui pegar. A infecção cruzada é aquela que eu levo de um paciente para o outro, tá? Então, muitas das vezes eu não faço a higienização das mãos, muitas das vezes, né? Eu acabo utilizando a mesma luva que eu usei no paciente, vou utilizar no outro paciente, eu não faço a troca da luva, eu não faço a higienização das minhas mãos, então isso acaba sendo uma infecção cruzada. Foi? Conseguiu? Cleide, deixa eu falar Creuza. Consegui. Tá. Vamos lá. A desgermação. Retirada de micro-organismo da pele e da mucosa, exceto os esporos, que são utilizados como um antisséptico, tá? Então, vamos lá. Toda vez que eu falo de desgermação, eu preciso estar fazendo o quê? A retirada do micro-organismo. E muitas das vezes eu posso estar utilizando o quê? Água e sabão. Quando eles falam esporos, é que a gente acaba utilizando o quê? Álcool, para poder estar aplicando ali alguma medicação. Então, se eu vou fazer a desgermação, eu vou estar fazendo o quê? A retirada desse micro-organismo, tá ok? E a gente acaba utilizando água e sabão. Vamos lá, o que seria um esporo? Forma em que a bactéria assume para evitar o calor, né? E acaba utilizando como o quê? Como proteção, os esporos, tá? Então, a sepse ou sepsemia também é chamada ou sepse, tá? É um problema que ocorre nos pacientes com uma infecção grave. Muitas das vezes, quando vocês escutam assim, fulano de tal morreu após uma infecção generalizada, tá? Essa infecção generalizada, né, a gente dá como uma sepsemia. É quando os órgãos, né, múltiplos órgãos, eles param de funcionar. Então, muitas das vezes, quando eles param de funcionar, é que o paciente está levando o quê? A uma sepsemia, tá? O paciente chega à sepsemia, muitas das vezes não. A gente acaba utilizando como protocolos e esse paciente ele vem a óbito. Então, quando chega a sepsemia, o paciente ele vai a óbito. A gente entra com protocolo e menos de 3 horas o paciente acaba desenvolvendo. O que leva a essa sepsemia? Não sei se vocês já ouviram falar. Bactéria
multiresistente, tá? São aqueles pacientes que acabam utilizando medicamentos, muitas das vezes desnecessariamente, ou, né, aquela bactéria, ela tá tão resistente que não, o antibiótico, ele não age naquela bactéria, que é a destruição. A gente dá como bactéria multiresistente, né? Que são Escherichia coli, Klebsiella, Marsa, KPC. Então, essas são as bactérias multiresistentes. E quando o paciente, muitas das vezes, ele acaba adquirindo, né, essa bactéria, a gente não agindo muito rápido, o paciente ele vai a uma sepsemia. Então, ele acaba indo ao óbito. E a gente acaba entrando com protocolo. Então, falência de múltiplos órgãos que deixam de funcionar justamente por conta disso, tá? E a gente dá com bactéria multiresistente, tá ok? A sepsia é uma doença muito grave, né? Muito grave, muito grave. O paciente, ele não volta quando ele entra a sepsemia. A gente entra com um protocolo, tá? Entra com o protocolo e ele acaba vindo ao óbito. Eu já ouvi falar nessa doença. Professora, Oi? eu não entendi muito. O que é a sepsemia mesmo? Desculpa. Sepsemia, infecção generalizada. Tá. Falência de múltiplos órgãos. Professora, pede para o pessoal desligar o áudio, que está atrapalhando muito a aula. Deixa eu desativar aqui, fica mais fácil. Quando vocês forem falar, é só ativar, tá? Melhorou? Conseguiu entender? Chayara, é assim que fala seu nome? Chayara. Como é que fala? Chayara. Lara. Ah, então falei certo, né? Chayara. Isso? É Lara. Lara. Não, é da a que me perguntou, que ela estava até escrevendo aqui que o nome dela é diferente. Chayara. Diferente. É a infecção generalizada, falência de Múltiplos órgãos. É Lara, Gisélia. Sim, Lara. Mas aí, mas quem está falando aqui, que está com o nome, é a Chayara Silva. Ah, tá, entendi. Entendeu? Ela perguntou o que seria uma sepsemia. Ah, tá. Tá? Mais alguém com dúvida? Não? Então vamos lá. Limpeza é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de micro-organismos presentes. Esse procedimento deve ser obrigatoriamente realizado antes da desinfecção ou da esterilização. Então, o que acontece? Se eu for utilizar, né, uma pinça, tá? Para qualquer procedimento, primeiro a gente faz essa limpeza, tá? Ou a gente acaba, não tem essa maneira, o que a gente está fazendo agora, não é essa limpeza por conta do Covid? Coloca álcool, passa um paninho para poder não ter a disseminação. Então, a limpeza, ela vem primeiro, como vamos botar materiais, ela é feita dessa forma. Antes de sofrer a desinfecção ou até mesmo a esterilização, eu preciso fazer o quê? A limpeza. Exemplo, antes de eu passar pano na nossa casa, a gente primeiro não varre para depois passar o pano? Então, a limpeza dentro da área hospitalar é a mesma coisa. Eu preciso limpar aquilo ali primeiro, os materiais, para eles depois sofrerem um processo de desinfecção ou de esterilização. Antes de eu lavar um prato, eu tiro aquela sujeira para poder não entupir a pia. Então, eu vou lavar aquilo ali, vou tirar aquela sujidade que é o grosso e depois eu vou lavar e vou deixar secando. Então, a limpeza dentro da área hospitalar, ela é isso. Então, ela tira aquele grosso para poder sofrer o que? A desinfecção ou a esterilização. Isso a gente acaba utilizando como materiais. Um exemplo clássico que passa por limpeza, que todos conhecem, são aquelas máscaras de micronebulizadores, tá? Aquelas máscaras, elas não são descartáveis, então ela passa pelo processo de limpeza, deixa secando, ela sofre o processo de desinfecção, porque ela fica imersa dentro de um
um frasco com a solução chamada hipoclorito, então ela fica imersa ali durante 40 minutos. Então, ali sofre o processo de desinfecção. A esterilização é quando a gente coloca dentro de uma autoclave, que é a destruição, a eliminação de micro-organismos. Isso aí vocês vão conseguir ver um pouquinho mais lá na frente em clínica cirúrgica. Em clínica cirúrgica, vocês conseguem ver um pouquinho melhor, porque eu acabo mostrando para vocês, eu ou outro professor acaba mostrando para vocês, tá? Como sofre. Já quando eu falei limpeza, eu acabei falando ali um pouquinho de desinfecção. É um processo que elimina micro-organismos, patogênios e seres inanimados, sem atingir necessariamente os esporos. Pode ser de alto nível, intermediário ou baixo. Então, quando eu faço a desinfecção, são aqueles materiais que eu posso estar utilizando novamente, tá? Ele fica imerso ali dentro do hipoclorito, tá? Esterilização é um processo que elimina todos os micro-organismos, esporos, bactérias, fungos, protozoários e meio de esterilização que pode ser físico ou químico. Quando a gente fala físico ou químico, é a forma que está fazendo o processo de esterilização. Então, eu tenho o modo físico aí, que é o etileno, tá? Ou eu tenho o modo químico, que é o glutaraldeído. É a forma com que eu vou estar fazendo o quê? A esterilização dos meus materiais. Isso também vocês veem um pouquinho mais lá na frente. O que é importante vocês saberem nesse momento é a diferença de um para o outro. O que é asepsia, o que é antisepsia, o que é limpeza, o que é esporos, o que é desinfecção, o que é esterilização. Isso é mega, ultra, power flex importante, porque isso aí vai vir acompanhando vocês até o final do curso. Então, vocês precisam saber a diferença de um para o outro, tá ok? Alguma dúvida? Professora, eu não Oi. entendi direito a desinfecção, a diferença da desinfecção e esterilização. A desinfecção, eu acabo fazendo o quê? Uma eliminação, né, de micro-organismos que estão ali presentes. Então, vamos lá. Pode ser até mesmo bactéria, fungos, vírus. Então, vamos lá. A criança que faz, né, a nebulização com aquela máscara de nebulização, aquela máscara ela não sofre o processo de esterilização, e sim de desinfecção. Quando eu falo de desinfecção, eu falo de líquidos, né? Esse líquido é chamado o quê? Hipoclorito, tá? A 1%. Eu pego aquela máscara e coloco ali de molho. Ela fica ali durante 40 minutos, tá? É igual. Eu quero tirar uma mancha de uma roupa branca, tá? Aí surgiu aquele Vanish Poder 2, tá? Então, ele fica imerso ali para poder sair aquela manchinha. Para eu poder fazer a desinfecção, para poder estar eliminando aqueles vírus que estão ali naquela máscara, ela precisa ficar imerso durante 40 minutos. Aí o paciente vai secar, vai lavar, vai embalar tudo bonitinho e o paciente vai estar utilizando de novo. Quando eu falo de esterilização, eu falo da destruição, da eliminação de micro-organismos que estão presentes. Geralmente, a esterilização são aquelas pinças utilizadas, tá, na cavidade, né? Uma laparotomia, uma abdominoplastia, um apêndice, são aquelas pinças. Elas não entram com o meio do paciente, com aquela mucosa, com aquele líquido, com aquele sangue. Então, ali tá cheio de quê? De resíduo biológico. Para poder tirar aquilo ali, né? Além dele ficar imerso em um enzimático, né? Desencrostante ou enzimático, ele fica também durante 40 minutos. Só que para poder fazer aquilo ali, ele também precisa ficar imerso, depois ele vai para dentro de uma autoclave, que ali realmente destrói todos os micro-organismos. Entendeu? Sim, entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Sim. Professora, você pode explicar os esporos de novo? Eu não consegui copiar o que a senhora falou. Os esporos são as formas que a bactéria assumem para evitar o calor. Então, os esporos, eles ficam aqui, ó, na nossa pele, que são os esporos. Tá ok? Ah, bom. Professora, Josélia. Oi. Oi, Ana, Paula.
eu estou percebendo que as meninas que começaram hoje, eu acho que elas não sabem que essa sua apostila está lá no site e que vai Não? ter tudo explicadinho. Eu acho que não. Eu não sei. Alguma delas pode responder aí, se vocês sabem que tem Eu vou apostila? Eu voltar, sei, então. mas Eu eu sei. prefiro copiar da forma que ela fala, por isso que eu tô copiando. Eu sei Tá bom, também, mas então. só que eu também nem consegui acessar a apostila ainda. Eu coloquei até lá em PDF também, né? Eu consegui acessar. Consegui. Eu vou até Inclusive, tentar eu já entrar dei lá até para uma ver. lida nela. O nosso Já até dei tempo uma vai lida. acabar. Eu vou liberar um outro link para vocês para a gente poder estar acessando, tá bom? Ok. Vai acabar aqui, acho que em alguns segundos.